Com grande alegria, recebemos Cláudia Brasil no projeto Envelhecimento Criativo, que celebra os 120 anos de nascimento da doutora Nise da Silveira. Cláudia Brasil é analista de data pelo Instituto Jungiano do Rio de Janeiro, AJB, Sociedade Espanhola de Psicologia Analítica, associada à IAAP. É membro do Departamento de Envelhecimento Criativo, com muita alegria. E tem uma estreita relação com a Casa das Palmeiras, tendo sido colaboradora da doutora Nise. Cláudia também faz mestrado em Psicologia Social pela Universidade Lusófona de Lisboa. Bom, é prazer incrível, né? Um prazer imenso ter você aqui, minha querida amiga Cláudia Brasil. Claudinha, Um prazer enorme, Nina. obrigada por você ter Muito bom. aceito o convite. Sim, muito E bom. assim, né? Acho que nessas entrevistas anteriores, né, nessas conversas anteriores, a gente vem trazendo muito assim a necessidade de a gente jogar luz sobre um assunto que tem sido muito tabu, né? A gente entra nessa fase, pelo menos assim, né, até a minha geração, eu acho que as próximas gerações assim que vierem, né, vão ser, acho que jogar luz sobre esse assunto, né? Porque a nossa geração é uma geração que não recebeu, não sabia, não tinha acesso à informação, né? A gente chegava achando que, bom, o que é mesmo a menopausa, né? A menopausa é a cessação da menstruação e do ciclo, né, da mulher, mas o que que acontece? O que que vem com tudo isso, né? Então, essas novas descobertas que eu venho estudando, né, da doutora Alissa Mosconi, que traz questões sobre a saúde do nosso cérebro. E claro, né, somos psicólogas, somos analistas, então sabemos que existe também toda uma questão de sociedade, de comportamento. Então, eu tenho convidado algumas pessoas para falarem da experiência delas, né, e também de outras mulheres, porque atendemos, né, mulheres, convivemos com outras mulheres. E você tem uma história muito interessante, né, que é uma história de você ter ido para Portugal, né? E, enfim, conta um pouquinho aí da sua história para gente. Bom, Nina, obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com você, com o Silvio também, não é? Quer dizer que o Silvio está nessa coordenação Sim. junto com você. Então, eu acho importante, de fato, colocarmos luz sobre essa situação da mulher, do envelhecimento da mulher, porque a mulher, durante muito tempo, ela não teve direitos, né? Inclusive o direito de envelhecer de uma forma Uhum, digna. A mulher, uhum, quando ela passava de uma certa idade, pouca idade, ela era meio que descartada socialmente, porque se ela não estava dentro daqueles padrões estabelecidos pela sociedade, já não podia procriar, já não podia fazer determinadas atividades, ela era excluída, ela era chamada de velha, não é? uhum, Mas esse velha pesava, porque era um velha quase sem saída, como se uhum, ficar velha, né, fosse uma sentença de morte, uma sentença de eh, inadequação social. Então, isso tudo vem mudando ao longo dos anos, das gerações. E como você mesma disse, nós somos de uma geração que não tivemos muitas informações sobre isso. E eu me recordo ainda adolescente, não, já adulta, minha mãe, quando ficou na menopausa, ela mesma não sabia o que que era aquilo, os sintomas que ela sentia, né? E foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre menopausa, sobre isso, que as mulheres tinham um tempo, tinham um ciclo reprodutivo, um ciclo hormonal, e que ao cessar esse ciclo, ao parar de produzir esses hormônios, a mulher entraria uma outra sintonia.
E Uhum, aí, eu acho interessante pensarmos assim que essa sintonia é a sintonia com a sabedoria, porque as uhum, mulheres, elas vão adquirindo experiência ao longo da vida com o seu próprio corpo, porque o fato de gerar seres, o fato de ter essa mudança hormonal quando engravida, quando menstrua, todo mês, não é? Você tem essa mudança hormonal, tudo isso de acordo com o ciclo da lua. Então você está tão inteiramente conectada com a natureza da mulher, tão conectada que a mulher vai percebendo o seu próprio corpo e isso vai trazendo para ela uma sabedoria. E essa sabedoria, não é? Essa mulher que se torna a Sofia, que se torna a sábia, ela adquire a partir das dores que ela sente do próprio corpo. As dores, muitas vezes, de uma menopausa vivida de forma sofrida e sem falar sobre ela, porque não há espaço uhum, para isso, não havia espaço para uhum, isso. Então, esse espaço que vocês estão criando, não é, que vocês criaram, é um espaço extremamente importante para falarmos sobre essas dores, as uhum, dores dessa travessia, que é a travessia da menopausa e desse envelhecer. Para que ele seja saudável, né? Por que não falarmos uhum, sobre isso e uhum, falarmos de possibilidades que vão tornar a vida dessa mulher mais uhum. interessante, mais saudável. É, eu fico pensando assim nisso que você trouxe, né? E aí me vem à cabeça que, na realidade, acho que tudo da mulher, né? Esse corpo nosso, que é um corpo tão complexo, tão criativo, porque é um corpo que dá vida, né? A gente gera outros seres. E é por conta desses ciclos que a gente consegue, né? Gerar vida. E aí fico pensando como é, tudo isso desde o início, né? Então, assim, com a menarca lá, né? A gente não é ensinada a olhar para o corpo da gente, para respeitar os ciclos da gente. Muitas vezes a gente tem uma relação tão difícil, né, com o nosso ciclo menstrual, por exemplo. E aí você ouve muitas mulheres jovens assim dizendo que não querem, né, É, menstruar, né, e esperam, inclusive, parece que a gente espera uma vida inteira para deixar de menstruar, como se a menopausa fosse só isso, né? E a menopausa traz outras implicações que a gente simplesmente desconhece completamente, né? Não é somente a cessação da menstruação. E nesses estudos que eu tenho feito, eh, a doutora Alissa Mosconi fez umas pesquisas com imageamento cerebral, e aí ela coloca no site dela lá o cérebro de uma mulher, né, que está na pré-menopausa, depois na perimenopausa e depois na pós-menopausa. Então, uma mulher na perimenopausa, ela perde 30% da energia do cérebro, né? E esse terreno é um terreno muito pantanoso, né? Mas a mulher é diferente do homem e o cérebro feminino é diferente do cérebro masculino. Não que seja menos, né? Mas é diferente. A gente é precisa voltar diferente. a olhar para essas diferenças, né? Interessante que ela faz ela pontua uma coisa que diz que com os 30% que a gente funciona a menos, é do mesmo jeito que o cérebro masculino funciona, porque a gente está muito acostumada a dar conta de muitas tarefas ao mesmo tempo. Sim, Esse sim, é um dos benefícios que eu acho que quando a gente entra na menopausa, isso se modifica e eu acho que dá um certo alívio. Não sei se você sentiu isso, mas eu senti bastante. sim, Tipo, sim, agora eu quero focar em uma coisa, eu já não sim, quero mais fazer todas aquelas coisas que eu fazia. sim. Até porque também existe uma questão. Quando a mulher entra na menopausa, ela, como eu disse, né, ela fica mais sábia porque ela
já percebe as dores do próprio corpo, já tem toda aquela experiência de vivência mesmo, né, da maternidade ou não, mas ela já teve ali, ela já foi um receptáculo da criação. Uhum, E uhum, aí ela começa a ter um olhar mais aguçado, de forma mais racional. Quer dizer, ela deixa de ser menos sensitiva e passa a ser mais racional. É como se o corpo, ao deixar de funcionar como funcionava antes, quer dizer, ele passa a funcionar de forma diferente, a mulher, a energia, ela é deslocada para a mente, né? Para o racional. Então, uhum, é muito interessante olhar as mulheres que escrevem livros nessa fase, que começam a fazer novos estudos, como foi meu caso. Eu fui buscar uma outra área, né, para fazer uma pesquisa, para estudar. Então, existem mulheres que começam a ativar determinadas partes do cérebro que poderiam estar ali um pouco esquecidas, né, essas partes, e até atrofiando, para cuidar de outra parte que ela não cuidou antes. Por exemplo, eu fui escolher psicologia social muito interessada também por conta do trabalho que eu fiz com a Aníse da Silveira, porque a Aníse, ela tinha um trabalho social, né? Ela tinha um olhar social. E também relacionado ao complexo cultural e tudo mais. Mas eu me deparei com disciplinas que eu já não estudava há muito tempo. E, aliás, eu não tinha estudado da forma como é estudada hoje. Por exemplo, estatística. Quando eu dei estatística na faculdade, eu dei ainda naquela forma de gráfico no papel. E hoje uhum, você tem programas, né? Você tem programas no computador que você tem que saber ali manejar, mas você faz todos os cálculos e faz tudo muito rápido e muito diferente. Então, e essa parte eu tive que aprender. E muitas vezes eu me senti como uma criança sendo alfabetizada, porque como eu uhum, não tinha o manejo né, do computador com aquele programa, eu tive que aprender do zero, né? Que tecla eu vou uhum, apertar aqui, como é que eu vou chegar naquele número, o que que eu boto aqui, qual é o espaço que eu abro. Então, eu me sentia muitas vezes assim. E ao invés de eu ficar com vergonha ou me sentindo inadequada, eu me senti viva. E eu tive uma sensação que foi muito prazerosa, de eu consigo, eu vou, eu posso. E o professor sempre estimulando, né? Dizendo, você consegue, vamos lá que você consegue. E Você eu, começou esse, né? esse ano, não foi? Ano passado, Ano eu já passado? fiz um ano, né? Agora eu Uhum, vou para o segundo ano. Então, essa sensação de eu posso, eu consigo, é muito importante para a mulher que acha que está num estado de falência, porque o nosso uhum, corpo ele entra num estado de falência, um estado de alerta, não é? uhum, Os hormônios caem, o colágeno cai, tudo cai, não é? Todas as uhum, taxas, uhum, você tem que tomar cálcio, você tem que tomar vitamina D, você tem que tomar zinco, você tem que, uhum. porque parece que todas É um as vitaminas, terremoto. tudo começa, não é? Fica tudo abalado. E aí, duas coisas que me deixaram muito animadas, assim, me deixaram mesmo animadas nesse processo. Uma foi o mestrado, tem sido o mestrado, e a outra que eu faço pilates diariamente. E o pilates, para mim, é um bálsamo. Eu costumo pensar que o pilates é a minha reza. Quando eu vou para o Pilates, eu saio de casa pensando assim: pode chover, pode ventar, pode fazer o calor que for, eu visto a minha roupa e vou para o Pilates muito cedo. E quando eu pego o meu colchãozinho e vou lá, eu penso assim: eu vou rezar, porque é um momento que eu tenho para o meu corpo, para as minhas sensações, mas acima Uhum, de tudo, existem movimentos no Pilates, existem tipos porque tem vários tipos, né? Então, existe um tipo de Pilates que eu faço que é extremamente salutar para mulheres da uhum, nossa idade, da faixa etária da menopausa, que é o aeropilates, onde você se uhum, pendura, né? Você fica de cabeça para baixo e irriga o cérebro.
Então, você, de manhã, logo ao acordar, sem comer nada, porque se você comer, você pode ali ter um mal-estar. Então, Uhum, a preferência é mesmo sem comer. E você vai e faz faz a cambalhota, mas faz também o se pendurar, ou ficar tipo um morcego, porque a gente coloca uhum, os pés assim juntos e a cabeça pendurada, e uma faixa que passa assim nas ancas, né, no quadril. uhum, Então, essa sensação de estar pendurada é uma sensação libertadora, para começar, porque você vê um mundo diferente. Você conhece uhum. a carta do tarô de o pendurado, né? Sim. É literalmente pendurada. Você fica de cabeça para baixo olhando o mundo de forma diferente. E aí eu me dei conta de que ao olhar o mundo de forma diferente, nesse movimento, eu também comecei a perceber o quanto eu podia ver o meu mundo diferente. Eu não preciso aceitar o mundo que é imposto socialmente para as mulheres com mais de 50 anos, de 40, sei lá, né? Depende do. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, porque na verdade, assim, essa imagem foi bem bacana, né, de você trazer essa coisa de olhar um mundo diferente, porque você já fez, né? Você tem essa coragem de desbravar, É, né, coisas, então desbravar mundos. Então você já fez uma mudança, né, para sim, Portugal. Então, se você quiser contar um pouquinho, assim, ou pelo menos somente sim, falar, né? Porque sim, você foi, sim, suas filhas estavam morando em Portugal, né? E você foi para sim, ficar com elas, passou uma pandemia lá, né? sim, Então sim. já vem Eu, isso de. eu vim antes da pandemia, né? Eu vim em 2017, dezembro de 2017. Então, no primeiro ano, eu fiquei indo e vindo. E depois, eu só fui ter a minha casa mesmo aqui em 2018, no segundo Uhum, semestre. E assim, para mim, essa mudança ela ainda está em processo, porque são 8 anos, né, praticamente 7 anos e meio, e aí eu ainda sinto que essa mudança está em processo, porque é muito uhum, difícil mudar de país, é muito difícil, porque eu acho que é difícil para qualquer um. Por exemplo, as minhas uhum, filhas vieram para cá com 17 anos. 17 para 18 anos. Para elas, claro que foi muito difícil, mas elas se aculturaram muito mais rápido, porque uhum, elas são jovens, então elas estavam começando uma faculdade, elas fizeram a formação delas aqui. Então, isso tudo facilitou, não é, esse processo de se aculturar. Agora, no meu caso, que já vim com uma formação, com um trabalho, com uma história de vida, com um casamento que eu tinha acabado de sair, um casamento longo uhum, de 30 anos, eu uhum. vim com muita bagagem nas costas. Então, quanto E muita mais coragem. bagagem, pois é, mas quanto mais bagagem você traz, né? Eu vou usar a metáfora da mala, que eu já usei em uma palestra que eu dei, que eu gosto muito dessa metáfora, porque a mala, ela, né, você pode ter uma mala pesada ou uma mala leve, uma mala grande Uhum, ou uma mala pequena, depende, uhum, né, da quantidade de coisas que você carrega como sendo essenciais para você. Então, assim, eu quando vim morar em Portugal, eu deixei para trás os objetos, a materialidade, eu desapeguei, eu passei por um processo de desapego muito grande, que coincidiu com a entrada na menopausa, porque eu tive que me desapegar, toda a gente que faz esse processo de imigração tem que desapegar, não é? Desapegar uhum, da casa, desapegar dos objetos que você guardava ali, objetos que têm histórias, da tua memória afetiva, de fotografias, de livros, de tudo, né? Da tua vida, da tua história, de uma longa história que você construiu até então. E, além disso, você tem que desapegar das pessoas que você ama, dos amigos, da rotina e dos costumes, dos hábitos. E você vai construindo tudo novo nesse outro lugar. Sendo que uhum, a mudança de hemisfério, ela é uma mudança que envolve que mexe também com o nosso cérebro, né? Nós temos uhum, 2 hemisférios no cérebro. Então, quando você sai do hemisfério sul e vai para o hemisfério norte, ou vai do hemisfério norte para o hemisfério sul,
você também está mexendo com as suas zonas cerebrais, né? Você está Uhum, mexendo com a sua energia cerebral de conexão, de adaptação àquele lugar, de percepção desse mundo novo, de entrada nessa experiência, não é? Com o novo. uhum, E, e aí, não é só o luto de deixar tudo para trás, mas é o luto de não se reconhecer nesse novo lugar também. Então, uhum, todo migrante, ele passa por isso, seja o imigrante ou o emigrante, ele está, né, quando você sai de um lugar e vai para o outro, você está fazendo o luto nos dois lugares. Então, é, reconhecer isso num corpo envelhecendo é muito doloroso, porque você sabe que você não tem mais, sei lá, eu imagino que eu vou ter ainda 30 anos, né? Eu tenho 60, eu imagino ainda que pelo menos mais 30 eu tenho aí de boa vida para viver. Mas é o que eu imagino, o que eu quero, o que eu planejo, o que eu tenho uhum, vontade, não é? uhum, Mas fica aquele gostinho assim de, meu Deus, o que eu deixei para trás acabou. Como uhum, assim eu abri mão? Eu sou louca, eu sou maluca, abri mão de tudo aquilo para viver o incerto, para viver alguma coisa uhum, que eu não tenho garantia nenhuma. E isso todo imigrante sente, porque quando uhum, ele chega nesse lugar, eu digo todo, pelo menos os que eu conheço, né? Todos que eu conheço falam sobre isso. Quando você chega no novo lugar, você tem que assimilar primeiro a cultura do lugar, que não é fácil, porque primeiro vem a uhum, fase da revolta, ou seja, você se revolta com aquilo. Você, mas por que que aqui é desse jeito? Se lá é daquele jeito. Então você começa, né, tem a fase da comparação e da revolta, que é a pior fase que eu acho, porque você está numa uhum, negação do lugar novo e querendo que o lugar novo recolha toda a tua história e recolha toda a tua aquele sentimento de perda que você traz do lugar velho. uhum, Então, essa experiência toda, sendo vivida na menopausa, ela é extremamente traumática. uhum, Eu vi como trauma mesmo uhum, algumas experiências que eu tive, assim, por exemplo, não conseguir mais ser ágil como eu era antes, não é? Sentir uma certa letargia, porque eu não sabia o que era, se era porque eu estava num, sei lá, um processo depressivo por causa da mudança, ou se era menopausa, até que eu fui no médico e uhum, descobri que era tiroidite de Hashimoto, em consequência, provavelmente, quer dizer, eclodiu aqui por causa da uhum, menopausa, né? uhum, Então, foi uma menopausa, e a gente sabe que a tiroidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune, uhum, ela se instala após um trauma, né? Então, assim, uhum, obviamente, foram muitos traumas, né? Teve o trauma da separação, teve depois esse trauma de. Porque você faz uma ideia da situação e quando você chega é outra completamente diferente. Então, uhum, até você se adaptar àquilo tudo. Então, todas essas experiências, elas vão sendo armazenadas no corpo. uhum, Corpo, né? Os complexos atuam no corpo uhum. diretamente. Então, eu senti Ainda teve a muito isso. pandemia, né, Claudinha? Ainda vivenciou a pandemia aí. Aí vivenciei a pandemia de uma maneira muito radical, porque os 3 primeiros meses eu estava no Brasil, tinha ido no Brasil para ver o nascimento do meu neto, e não consegui assistir o nascimento dele, porque ele Ah, nasceu no auge da pandemia, então ninguém podia ir no hospital. Mas tudo bem, nasceu bem e tal. Não conseguia voltar para Portugal porque não tinha voo, então nós ficamos, eu e meu companheiro, né? Porque aí nesse ínter eu também, o amor apareceu, né? E acabou que encontrei um namorado, né? E esse namorado é uma pessoa muito especial na minha vida e ele foi comigo, né, para o Brasil, porque nós íamos para 2 eventos importantes. Era a formatura de um filho e o nascimento de um neto.
São, são dois eventos muito importantes e não Uhum, houve nenhum evento, porque a formatura foi cancelada um dia antes. uhum, A formatura era uhum, 15 de março. Então, eles cancelaram porque foi justamente quando a pandemia começou. E uhum, depois o meu neto que nasceu em maio. E nós ficamos 3 meses no Brasil, trancados na casa de uma amiga, uma grande amiga. E foi muito bom, foi muito interessante aquela experiência de estar numa casa com a minha amiga e a filha dela, que é muito minha amiga, parceira de trabalho, está fazendo a formação no Instituto Jungiano do Rio de Janeiro, a Roberta Pestana. E nós somos muito amigas, assim, desde que ela era criança, para falar a verdade. E nós ficamos na casa delas, né? E nós uhum, quatro. E nesse momento foi muito curioso, porque era um momento que eu ainda estava assim, meio lá e meio cá, eu não sabia onde eu morava, porque eu passei assim uns 2 anos onde eu moro, né? Não sei se eu moro no Brasil, não sei se eu moro em Portugal, porque até você conseguir entender que você mudou e que a tua vida é naquele país que você fez a mudança, e que você tem que assumir definitivamente isso, né? Demora para cada um, é um tempo diferente. O meu tempo foi esse. Até porque eu nunca deixei de ir ao Brasil, né? Eu sempre fiquei indo uhum, muitas vezes por causa uhum, do trabalho, da família e tudo. uhum, E, e nesse momento eu lembro que na pandemia foi engraçado porque nós éramos, era eu, o Augusto e a Lígia. A Lígia também é uma mulher assim, mais ou menos da minha idade. E nós três, então, passávamos o dia inteiro a cozinhar, a fazer compras de mercado e cozinhar. E chegou uma época, na Páscoa, que nós distribuímos comida, porque para os vizinhos, para os filhos, para o meu filho, para o meu ex-marido, que estava trancado numa casa sozinho. Então, nós fizemos comida para ele, levamos. Então, colocávamos no carro com máscara, não sei o quê, e íamos distribuindo na casa da filha da Lígia, da outra filha. Então, essa experiência também coletiva de viver o uhum, medo, de viver, né, a situação ali, é, né, do nosso corpo envelhecendo numa pandemia e tal, foi muito interessante viver isso no coletivo. E teve uma experiência, porque ela mora numa vila, teve uma experiência muito engraçada porque nós colocávamos um aplicativo no YouTube do YouTube para ver para fazer ginástica. Então, nós começávamos a fazer ginástica na sala da casa dela e saíamos pela vila fazendo, né? Fazendo, rodando, correndo, ou caminhando, fazendo movimentos e tal de forma circular. E quando nós nos deparamos, teve uma vez que quando nós nos deparamos, tinham vários vizinhos que olharam, né, que nós estávamos fazendo isso e vieram, se juntaram a nós e foi um grupo imenso fazendo ginástica né, no meio da vila, todo mundo com a máscara e tal. Então, teve assim, eu acho que nesse processo tiveram muitas coisas interessantes, boas, lindas, maravilhosas, encantadoras, não é? E muitas coisas difíceis, e principalmente, eu penso, por ser nessa fase da menopausa, sabe? Porque eu acho que para o jovem é muito mais fácil. Pode ser mais difícil porque não tem a experiência, mas é mais fácil porque você tem energia. Para mim, o que é mais difícil é, às vezes, eu perceber que eu já não tenho mais aquela energia que eu tinha antes. Porque eu sempre fui uhum, uma mulher com muita energia, muita energia. Eu tive 4 filhos, né? Então, assim, uhum, gêmeas. Eu me lembro que eu escrevi uma tese com as minhas gêmeas. Aliás, eu escrevi 2 teses com as gêmeas, porque a primeira tese, elas tinham 2 meses de idade. Eu escrevi uma tese. E a segunda tese, que foi uau, do Instituto Jungiano do Rio de Janeiro, elas tinham 10 anos e elas ficavam assim comigo, né? No mesmo cômodo, ficavam vendo TV, não sei o quê, e eu tinha que escrever aquela tese porque uhum, eu tinha que dar atenção para elas também. Então, eu sempre fui essa uhum, mulher que eu fazia 2, 3 coisas ao mesmo tempo. E, de uhum. repente, eu me vi não tendo mais essa condição. Ou eu faço A uma gente é coisa, ou eu forçada a faço. mudar. É.
é forçada, mas o hipotiroidismo, que não é hipotiroidismo, é a tiroidite de Hashimoto, Uhum, ela causa essa lentidão no cérebro também. Então, eu acho que para mim é muito importante o Pilates por causa disso. E é claro que eu tomo os complementos, né? Eu tomo as uhum, vitaminas e tudo, o ginkgo uhum, biloba, que é muito uhum, importante. E também estudar muito e sempre fazer algo que seja diferente do que você já fazia. Então, por exemplo, estudar psicologia social é algo para mim novo, né? uhum, Porque eu sempre estudei psicologia junguiana, os junguianos, filosofia, né? Mitologia, mas psicologia social foge um pouco assim uhum, do esquema, então acaba fazendo com que o cérebro funcione de forma diferente. Isso ajuda muito. uhum. Mas, Claudinha, eu escuto isso de várias mulheres, sabe? E acho que, de repente, isso é um grande presente para a gente, porque a gente passa uma vida a cuidar de muitos outros, né? A fazer, a equilibrar muitos pratos ao mesmo tempo, né? E aí a gente vai reconhecendo os nossos limites e focando naquilo que é importante também, né? Sim, Então, é bom também exercitar um pouquinho disso. Olha, agora eu vou fazer só essa coisa. Depois eu faço só aquela outra coisa. é, E assim, ouvindo a sua história, eu acho que você conseguiu grandes logros em áreas diferentes, né? Porque você fez uma mudança para estar perto aí das suas filhas, né? Acompanhá-las. Estando aí, você encontrou uma pessoa incrível, um amigo que eu amo. Um beijo para você, meu amigo Augusto. Encontrou, né? é, Refez aí a sua vida, né? Amorosa e bem bacana, de um companheirismo incrível. E você passa a trabalhar aí, que é claro, né? Isso é uma grande oportunidade para a gente, que é psicóloga, né? Que a gente consegue trabalhar online. Então, a minha mudança para a Espanha também foi assim, né? A gente consegue, a gente continua o trabalho, que eu acho que isso é uma coisa importante em várias profissões que hoje em dia já podem trabalhar, assim como nômades digitais, né? é, Ou à distância, enfim. E agora você começando um mestrado. Então, eu acho que você conseguiu mesmo pegar toda essa criatividade, né, e ir canalizando para as coisas que você gostaria, né? E aí você sim, tem um exemplo muito bacana assim na sua família, que é a sua mãezinha, né? Que você sim. A me minha contou. mãe, olha, eu tenho dois exemplos, porque a minha avó também foi uma mulher incrível, né? Uma mulher do sertão do Nordeste. Ela morava no interior, assim, uma cidade muito pequena. Ela teve 16 filhos e uma mulher muito forte. Eu nunca vi a minha avó fraquejar mesmo, eu nunca vi, sabe? Ela sempre muito forte. E ela morreu com 104 anos, sempre assim, muito sensata, muito inteligente, criou os filhos, todos os filhos saíram para estudar, com exceção da minha mãe, que casou muito cedo, que foi a mais velha, a filha mais velha, os outros todos, né, estudaram, se formaram, tudo. Quer dizer, uma mulher que vem de um lugar tão árido, mas ela conseguiu fazer com que a família fosse. Hoje eu tenho uma família imensa, assim, desses tios todos, todos têm muitos filhos e esses primos também já são casados, já tem, enfim, a família é enorme. E a minha família é uma família assim, de muitos juízes, muitos médicos, pessoas que, né, que conseguiram prosperar, não só intelectualmente, né, mas também socialmente, prosperar vindo dessa avó que foi essa matriarca que deu, não é, esse exemplo de força de trabalho, de nunca desista, vá em frente, não desista, continue. Então, essa força é muito importante para todos nós. E a minha Uhum, mãe, que é filha dessa mulher, não é? A minha mãe, ela é uma mulher também impressionantemente assim.
ela tem uma energia que eu nunca vi. Ela tem 85 anos, mas agora ela começou um novo negócio. Ela é uma empresária e Que tudo que ela incrível. põe a mão, tudo que ela põe a mão, Nina, floresce. A minha mãe, ela é extremamente habilidosa com as mãos dela. E aí eu lembro da Anísia da Silveira que dizia, né? É uma frase do Bachelard, do Gaston Bachelard, e a doutora Anísia sempre repetia: a cura está em nossas mãos. Quando ela falava do trabalho, não é? Trabalhe, trabalhe, porque trabalhar promove a cura. O trabalho Uhum. criativo, né? Esse trabalho criativo, esse Sim. trabalho de você acreditar na tua força criativa. E a minha mãe é esse exemplo de força criativa até hoje. Hoje ela cuida do meu pai maravilhosamente bem, que é 10 anos mais velho que ela. Eles estão casados há quase 70 anos. Então, um casamento muito longo, né? Desse casamento somos 6 irmãos, somos 6 filhos. E a minha mãe e meu pai, assim, sempre lutaram muito, fizeram tudo para os filhos também terem um futuro melhor, né, do que eles tiveram, enfim. Uhum. E essa força eu sei que eu tenho. Interessante, eu me sinto muito parecida com a minha mãe, assim. Toda a Uhum. gente diz isso, que não Uhum. só fisicamente, mas eu sinto que eu tenho essa força, eu tenho uma energia, sabe? Eu sou Uhum. capaz de fazer coisas assim que eu mesma não acredito que eu sou capaz de fazer aquilo. É Uhum. claro que depois da menopausa, e principalmente por causa da tiroidite de Hashimoto, eu às vezes me sinto um pouco letárgica. Então eu fico assim Uhum. meio letárgica, mas aí eu vou lá, faço pilates, faço uma meditação, faço uma Uhum. caminhada e aquilo dá uma revigorada. Então acho que a Uhum. energia, isso de nós nos cuidarmos, isso é fundamental, né? Uma boa Uhum. alimentação, ter esse equilíbrio, não é, da mente, de estar Uhum. olhando para aquilo que é bom para você, para que não é, fazendo escolhas, as escolhas Uhum. boas, Uhum. isso é fundamental para a gente viver bem, não é, também na nossa idade. Mas por que que isso foi difícil na mudança? Porque eu tive muita dificuldade, você não vai acreditar, mas eu tive muita dificuldade para entender os portugueses. Acredito. Com exceção do meu namorado, porque o meu namorado, ele já tinha sido casado com uma brasileira durante muitos anos. Então, provavelmente ele já conhecia a cabeça da mulher brasileira, né? Agora, eu não conhecia a cabeça do homem português. Então, para mim, deu um nó na minha cabeça, deu um nó, e esse nó foi muito difícil, está sendo muito difícil de desatar, porque é um quebra-cabeça, não é? Você vai montando, aquelas peças estão soltas e você vai montando para você entender como a pessoa funciona. E aí, quando eu Uhum. falei do hemisfério sul, do hemisfério norte, dos hemisférios cerebrais e tal, eu fico pensando sempre que quando eu estou no avião, quando eu venho do Brasil para cá, não quando eu vou daqui para lá, eu não sinto isso, mas quando eu venho do Brasil para cá, eu sinto como se eu começasse a entrar em outra frequência cerebral. Eu sinto Uhum. isso claramente, no avião Uhum. ainda. Uhum. Porque é outra, para mim, é outra frequência quando você mora em um país de outro continente, de outro hemisfério, não é nem só outro Uhum. continente, outro Uhum. hemisfério, né? Porque Uhum. imagina, enquanto tá, não é, tá noite num lugar, ainda tá dia no outro, enquanto é inverno num lugar, é verão no outro, então você fica todo o seu corpo passa por Uhum. uma mudança muito radical. E eu sinto, eu sou muito sensível, assim, eu percebo muito o meu corpo, porque eu acho que eu já te falei, eu trato com a homeopatia já há muitos Uhum. anos, eu sou muito de tratar tudo muito natural, tudo muito natural. Uhum. Então, eu sinto muito o meu corpo, eu tento perceber o corpo para saber que médico procurar se eu estiver Uhum. doente, né? Raramente eu fico doente, mas quando eu fico, por que que eu estou sentindo isso, né? E vou Uhum. buscar o médico para ver aquilo. Sabe quando você sente que tem alguma coisa no seu corpo que não está funcionando bem, não é?
uhum, Intuitivamente todo mundo tem isso, mas eu tenho essa sensação também muito próxima com o meu corpo. E aí, quando eu estou no avião, eu sinto isso. Eu sinto que eu estou entrando na outra frequência. E aí, quando eu chego em Portugal, primeiro, eu sinto tudo menos rápido. Então, tudo é mais lento, parece que entra assim numa outra frequência. uhum, E aí eu começo a respirar mais lentamente, eu começo a ter paciência para fazer as coisas mais devagar, falar mais uhum, devagar, tudo mais devagar. Porque é um país que as pessoas estão mais desaceleradas, não é? uhum, Portugal é um país pequeno, é um país que não tem a população que tem no Brasil, é um país que as pessoas não estão se matando para dentro de um metrô, dentro de um ônibus, dentro de, uhum, né? As pessoas uhum, estão, uhum, elas conseguem andar de uma maneira suave, uhum. e isso vai contaminando os outros que estão por perto. Então, Eu sinto isso essa, aqui na Espanha também. Até a questão da siesta, né? Nossa, não sim, adianta você ir sair na rua naquele horário porque você vai dar com os burros na água, porque vai estar tudo sim, fechado. A gente sim. teve que se adequar também a isso aqui. Sim, por exemplo, restaurante. Não tem essa história nas cidades pequenas aqui de Portugal. Lisboa não. Lisboa você sempre encontra um restaurante para comer alguma coisa. Não fazer uma refeição boa, assim, completa, mas para comer alguma coisinha depois das 3 da tarde. Porque, de um Uhum, modo geral, o horário de almoço é de meio-dia às 3. De uhum, meio-dia às 2h30. 3 horas já é assim em alguns lugares. Então, para mim isso foi muito difícil, porque no Rio de Janeiro, onde eu morava, não tem isso. Rio de Janeiro, eu me lembro que eu tinha meu consultório num lugar onde tinha um comércio muito grande. Então, às vezes, sei lá, eu deixava de almoçar, no horário de almoço eu atendia, eu descia para almoçar às 4 da tarde, eu sempre ia encontrar um restaurante. Eu sempre uhum, ia encontrar um lugar para comer 4 da tarde, tranquilamente. Então, essa mudança de frequência, de ritmo, isso uhum, tudo vai trazendo, né, uma outra percepção da tua própria uhum, vida. Vai uhum, mudando também as tuas frequências, né? Frequência cardíaca, respiratória, cerebral, tudo. Você uhum, fazendo, uhum, vai fazendo com que a tua vida fique mais em um outro compasso. E isso alterou demais a minha qualidade de vida. Então, os sintomas da menopausa, eles diminuíram, sem eu ter que tomar remédio, sem eu ter que fazer nada disso, com atividade física, com alimentação saudável, porque durante a semana nós comemos mesmo muita fruta, muita verdura, uhum, e às vezes é um peixinho, então a gente faz muito aquela dieta mediterrânea, né? Aquela dieta uhum, que a gente usa muito azeite, usa muito uhum, os produtos naturais e tal. Então, isso ajuda o corpo também a funcionar melhor. Consequentemente, a gente tem uma melhor qualidade de vida. Então, eu penso que a mudança foi extremamente importante para mim nessa fase, porque ela uhum, auxiliou essa minha consciência, a consciência uhum, de que eu precisava mudar o ritmo, de que eu precisava diminuir aquele ritmo acelerado de uma cidade grande e passar a ter um ritmo mais tranquilo. Porque eu moro numa cidade grande, eu moro na maior cidade que tem em Portugal, que é Lisboa, mas Lisboa é uma cidade pequena em relação ao Rio de uhum, Janeiro, por exemplo, né? Lisboa é uma uhum, cidade que você anda, eu ando a pé, eu moro num bairro aqui que eu ando a pé por todos os lados. Eu moro num bairro relativamente central, o Areeiro, então eu vou a pé para todos os lados. E resolvo a minha vida toda sem precisar, às vezes, de um transporte, de um carro. E isso também é qualidade de vida, você não ter que precisar de transportes e estacionamento de carro, essas coisas todas, né? Então, isso eu acho que ajuda bastante. E a outra coisa que eu faço aqui que eu não mencionei, mas eu acho importante, é que eu acho que todo imigrante deveria fazer, deveria, se quiser, lógico, né? Não estou dizendo que é obrigatório, mas
Eu acho que é importante. Eu acho que eu vou mudar a palavra deveria, não é deveria. É interessante, não é? É fazer o voluntariado, porque o voluntariado, ele não só tem a função de integrar o imigrante na cultura, então promove essa integração de forma mais tranquila, mais rápida, e você também começa a conhecer mais sobre as pessoas, os hábitos, além do que você se sente útil ajudando, né, fazendo uma troca com esse país que está te acolhendo. Então, o Uhum, país te acolhe, porque eu me sinto muito bem acolhida. Agora, eu só quero fazer um parêntese, assim, os imigrantes não estão sendo muito bem tratados em Portugal, né? uhum, Mas eu me sinto muito bem tratada, eu não tenho nem o que dizer, mas não estão sendo muito bem tratados pelos órgãos competentes quanto uhum, à regulamentação da. Eu mesma estou sem documento válido, porque o meu documento ainda não saiu, nem a uhum, cidadania, nem o documento válido, então eu não posso sair para ir para outro país. Então, assim como eu, tem muitas pessoas que estão passando por isso. uhum, Então, isso é um pouco uhum, estressante, mas isso também não depende do imigrante, né? Depende da questão política, mas isso é desfavorável para quem já passa por uma situação de estresse pela própria mudança, não é? uhum, Mas então eu penso que o imigrante ele precisa olhar para todas essas questões que envolvem o bem-estar dele, para ele fazer para ele tirar o melhor proveito possível dessa mudança, dessa escolha que ele fez para a vida dele, de sair do país de uhum, origem e morar em outro país e enfrentar todas essas barreiras. Então, não é? Ter essa consciência e procurar esse equilíbrio o máximo possível, isso vai ajudar a confortar a decisão tomada, né, uhum. anteriormente, a decisão da mudança. Porque essa decisão também ela passa por fases. Eu costumo dizer assim, eu não, mas isso eu já li, vários autores falam sobre isso, e inclusive existe um autor que é da psicologia social, não me recordo o nome agora, porque eu podia ter separado aqui o autor, mas ele fala sobre as fases, não é, da imigração e da aculturação. Então, Uhum, existe uma fase que é essa fase da lua de mel, como chama, tá uhum, tudo maravilhoso, é tudo lindo. Ai, nossa, eu adoro esse país é maravilhoso. Quando eu cheguei em Portugal, eu fiquei encantada, assim. E logo porque eu cheguei, já encontrei um amor, então eu fiquei mais encantada ainda, né? Eu falei, sim. meu Deus, será que eu estou no paraíso? Ou será que isso é real? Né? E depois de um ano, você começa a entrar, a fazer contato com a realidade. E Uhum, aí você começa a ter dúvidas se você gostaria de estar onde você está ou se você gostaria de voltar. uhum, E nesse momento de dúvidas, porque aí começa o luto, não é? Porque o primeiro ano é a negação, você não está em luto nenhum, você está adorando tudo, aquele encantamento e tal, que é super necessário para você fazer o passo. É quase uhum, como se o selfie constelasse e te ajudasse uhum, ali, não é? É uma imagem de selfie mesmo, para você conseguir sobreviver aquilo tudo. E aí, no segundo ano, você começa a ver que encrenca que você entrou, não é? Quando você não entende a língua, quando você não entende, e você fala uma coisa, a pessoa entende outra, quando você usa as palavras erradas, porque não é o mesmo português, é outro uhum, português, e você tem que aprender esse português para você sobreviver, não é? E, e aí você fica com raiva, você quer voltar. Olha, nesse processo, eu cheguei a arrumar a mala mesmo, colocar toda a minha roupa nas malas e falar: vou embora daqui pelo menos umas 5 vezes em um ano. Eu uhum, vou embora. E quem me segurava era o meu namorado. Ele dizia: não, você não vai embora, você vai ficar, você vai ter força. E eu
eu quero ir embora daqui, eu não quero ficar aqui. E ainda coincidiu com a pandemia, não é? Porque depois Sim. que nós voltamos do Brasil, os 3 meses que ficamos no Brasil, depois quando nós voltamos, nós ficamos presos aqui 1 ano e 8 meses, sem poder voltar para Portugal, Uhum, para o Brasil. uhum, E eu ainda estava numa fase de adaptação, já tinha passado aí, já tinha uns 2 anos, né? Foi 2019, uhum, tinha mais ou menos 2 anos que eu estava aqui, mas eu queria voltar toda hora, sabe? uhum. Eu ficava agoniada, com é um termo nordestino, né? Eu ficava agoniada, ficava aquele negócio que dentro de mim entalado, entendeu? E sempre com aquela ideia, o que é que eu fiz, o que é que eu fiz da minha vida? Eu saí do Uhum, meu caminho de individuação, eu sempre tinha essa ideia de que eu estava saindo do caminho de individuação, uhum, que eu cortei meu caminho, eu estanquei a minha vida, que eu, sabe, eu tinha essa sensação às vezes, que eram sensações que eu só me acalmava quando eu tinha sonhos que revelavam uma outra coisa para mim, né? Os uhum, sonhos vinham e aí, pelas imagens oníricas, eu entendia, não, peraí, não é bem assim, deixa eu ver, deixa eu ver. E hoje, Nina, só para completar essa parte, eu não sei quanto tempo já falei, mas hoje eu tenho aqui em Portugal quase toda a minha família, eu só tenho um filho que mora no Brasil. olha. Então, tenho os netos que moram aqui em Portugal. Hoje eu sinto Portugal a minha casa, eu me sinto muito adaptada e me sinto muito bem aqui. Tenho amigos, não tenho muitos amigos, mas eu Uhum, diria que eu tenho amigos realmente verdadeiros. uhum, Eu tenho amigos assim que eu posso dizer que eu posso contar com esses amigos e esses amigos podem contar comigo, sabe? Então, isso eu acho que é muito importante, muito, porque o português, ele tem uma coisa que é muito linda nele. Assim, o português, ele é desconfiado com você, né? Que você é um imigrante, ele vai desconfiar. Se ele não te conhece bem, ele vai ser muito formal contigo e ele uhum, pode manter essa formalidade por muito tempo. uhum, Ele vai ser formal porque ele não te conhece, ele não vai te convidar para ir na casa dele, ele não vai te convidar. Quando ele te convida para almoçar ou jantar, ele já quer uma proximidade, porque de um modo geral eles convidam para um café. Café é a uhum, coisa mais informal e mais informal, mais formal e mais distanciada. Você vai uhum, conversar num café, que é uma coisa rápida, não é? E você não vai ali trocar, porque a refeição para o português é uma, é um momento muito importante de celebração, de conversa, de amizade, de troca, é muito familiar, é muito íntimo. uhum, As famílias têm muitos hábitos, né, em torno da mesa, tem muitas. É, corre, ocorrem muitas situações importantes da família em torno da mesa. Então, quando alguém te convida para ir na casa dele, né? Vamos imaginar, te convidou para ir na casa, te convidou para almoçar, ele confiou em você. Ele está abrindo a porta para você, sabe? Então, e aqui eu tenho amigos assim, que eu também recebo na minha casa com todo carinho, com todo amor, e também sou muito bem recebida na casa deles. Então, isso é muito valioso. Essa construção dessa relação que foi se dando aos poucos, porque aos poucos a pessoa vai confiando aos poucos, ela vai te uhum, conhecendo aos poucos. Então, isso é muito valioso. Assim como eu já tive situações das pessoas olharem para mim e falarem: Mas por que você quis namorar um português? Como uhum, se, não é? Como se isso fosse um objeto proibido, porque eu sou uhum, brasileira, não é? uhum, Então, assim, existe esse preconceito também com a mulher brasileira. uhum, Eu acho que não é só em Portugal, na Europa como um todo, né? Das uhum, mulheres brasileiras serem mulheres que vão dar o golpe, fazer coisas, né? Aqui tem uma história uhum, de que as mulheres brasileiras tiravam os maridos, né? uhum, Desfaziam as famílias. Há uhum, algum tempo atrás, existe uma história que elas faziam até passeatas, iam nas ruas e tudo. Então, as pessoas mais tradicionais dos lugares menores, às vezes, têm um certo preconceito quando vê o sotaque brasileiro.
Mas são coisas que também a pessoa tem aquele preconceito, mas ela não te ofende, ela não, ela Uhum, simplesmente não quer contato e pronto, né? E a gente uhum, respeita e pronto. Então, uhum, tem que saber lidar com isso, tem que saber diferenciar o que é xenofobia do que é culturalmente o modo da uhum, pessoa ser, porque às vezes a pessoa não está te ofendendo nem quer te ofender. Ela uhum, simplesmente, ela não sabe fazer diferente. Ela uhum, rejeita aquilo que é diferente. Ela só rejeita, mas ela não quer te ofender. Então é uhum, diferente da xenofobia. A xenofobia, a pessoa tem a intenção de te ofender, né? uhum. Como na pandemia, por exemplo, eu fui tomar um café, eu estava andando sozinha na rua e queria tomar um café, estava louca por um café assim na rua, para esparecer, porque era pandemia e tal, aquela coisa. Uhum. E eu cheguei num café que estava aberto, eu estava de máscara e pedi um café. E ele percebeu o sotaque e ele disse: Eu não vendo café para brasileira, saia daqui. Nossa. É, foi horrível. Hoje eu Uhum, conto isso, não tenho nem mágoa, uhum, nada, porque eu entendo que isso também é uma pobreza daquela pessoa, no sentido, uhum, né, uma pobreza intelectual, uma pobreza uhum, social de uma pessoa que faz isso. Uma pessoa que nunca saiu daquele mundinho dela, uhum, então não conhece uhum, nada, então acha que o Brasil é, é o que ele imagina, ele não viu o Brasil, ele não sabe a dimensão, a grandeza que é o Brasil, né, a maravilha que é o uhum, Brasil que uhum, tem todas as dificuldades, como todo país tem. Porque aqui também tem, tem situações, tem aqueles grupos, aquelas gangues, tem isso tudo, tudo. uhum, Tem violência uhum, também, mas é uhum, óbvio que não é na mesma proporção do Brasil, óbvio que não é, uhum, não é? Outro uhum, dia, recentemente, eu fui na casa, aí eu fui convidada para um almoço na casa de uns amigos do Augusto. E chegando lá, a pessoa não queria de forma alguma, ela me trata muito bem, eles me tratam muito bem, mas eles têm um preconceito com o Brasil, por ser um país de terceiro mundo. E uhum, na hora do almoço, eles ficaram falando isso, né? Que eles não tinham vontade de ir ao Brasil, porque o Brasil é um país de terceiro mundo. O que que eles iam fazer no Brasil? O Brasil não tem nada, é um país de terceiro mundo. uhum, E eu fiquei quietinha ali. O Augusto olhou para mim assim, ele já olha para mim porque ele também deve sofrer com isso, né? Porque uhum, por estar comigo, ele deve imaginar, puxa, eu não quero que ela se sinta mal. Mas eu uhum, tive uma reação muito inusitada para mim mesma. Eu não senti nada assim, eu fiquei escutando aquilo, imaginando como são ignorantes, coitados, uhum. né? Assim, que pena que ele não quer conhecer o Brasil, eles não querem conhecer o Brasil. E aí, Sim. depois de um tempo, eles olharam para mim e falaram assim: Ai, desculpa, você é brasileira, nós nem tínhamos percebido. Por que você é tão parecida conosco? Você já é tão Uhum, aqui, nossa, que nós uhum, nem tínhamos percebido que você era brasileira. Aí eu falei: Não, mas eu sou brasileira. Nunca vou deixar de ser brasileira. Nunca vou uhum, deixar. Porque as minhas raízes estão no Brasil. E eu gosto muito do meu país. Mas também respeito quem não gosta e quem uhum, não quer ir ao Brasil. Também respeito, né? Porque a uhum, gente também tem que respeitar as escolhas das pessoas. Eu lamento, porque por exemplo, se me convidarem, Nina, para viajar para qualquer lugar, eu vou, porque eu gosto muito de sim. viajar. Eu sou uma pessoa extremamente curiosa. Eu gosto de viajar, eu gosto de conhecer novas culturas, eu gosto de conhecer, sabe, novos hábitos. Então, eu vou porque eu quero conhecer o país, porque eu quero conhecer aquelas Uhum, pessoas daquele país. Não porque o país é de terceiro mundo, ou de primeiro mundo, ou da onde quer que uhum, seja, não é? Porque eu uhum, acho que essa separação, nos dias atuais, o que estamos vivendo na sociedade, essa separação já não cabe mais. não, faz Já o não menor cabe sentido. mais. Não faz o menor sentido. Eu acho que nós temos situações muito graves Uhum, socialmente, não é? Acontecendo uhum, socialmente, e que nós precisamos olhar com humanidade, não com poder político, com poder eh, financeiro, não é? uhum, Econômico. Eu uhum, acho que tem que ser um olhar humano para aquilo. Então,
Então, tem essas coisas, sabe? As pessoas que nunca saíram. Não, porque ele Uhum, ainda disse, eu só viajo pela Europa. E aí uhum, depois ainda teve um complemento, teve uma pessoa que falou de uma determinada pessoa que estava no Brasil fazendo um tratamento que não tinha em Portugal esse tratamento. E ela teve que ir para o Brasil fazer. E aí eu uhum, virei na mesa e disse, mas por que que ela não foi para outro país da Europa? Porque se o Brasil é terceiro mundo, por que que essa pessoa foi fazer o tratamento em um país de terceiro mundo se nós estamos na Europa e quem mora em Portugal pode ir para qualquer outro país da Europa, não é? uhum. E aí todo mundo ficou Silêncio. calado, assim, né? Que, entende? Porque aí Sim, é aquilo, o Brasil tem coisas tão maravilhosas e tem profissionais tão fantásticos, e nós sim, sabemos disso, né? A medicina no Brasil é fantástica, tem tanta coisa maravilhosa, que reduzir o Brasil a país de terceiro mundo, eu acho muito pouco, não é? Assim, eu acho lamentável. Então, essas coisas acontecem na Europa. Essas coisas uhum, acontecem, porque a Europa é o velho continente sim, que eu vou ter que dizer isso, porque tu sabes que eu digo mesmo. uhum, É o velho continente com a arrogância de sempre. Então, assim, a uhum, arrogância de sempre tem que cair, não é? Tem que uhum, uhum, deixar vir uma amorosidade que precisa. Porque, em contrapartida, o fato de ter uma imigração imensa, e esse é o assunto do momento, em qualquer uhum, país da Europa, é o fato de ter, né, muitos imigrantes, isso prova o quanto a Europa precisa se render, os países da Europa precisam se render e olhar para essa ajuda humanitária, para sim, olhar e pensar por que nós temos que barrar, por que nós temos que né, ficar nesse gueto, uhum. fechados, né? Eu acho que já não cabe mais os países ficarem E eles fechados. precisam, dos Precisam. imigrantes, né? É uma população muito É, envelhecida, né? Então, é preciso receber esses é, imigrantes. E, Claudinha, fico me lembrando do nosso genial Caetano Veloso, né? sim, Narciso acha feio aquilo que não é espelho. é verdade, é verdade. Minha E nós amiga, sofremos, né, com isso. E só mais isso. sim. Portugal é um país envelhecido, não é? Portugal Uhum, tem muitos idosos. uhum, Então, isso também é importante de lembrar sim. que, por ser envelhecido, ainda há muita dificuldade para essa abertura para o novo. Uhum, uhum, Porque eu acho que uma das dificuldades do envelhecer é essa dificuldade de se abrir para aquilo que é uhum. novo, para a novidade, O né, Sênex, para o né? atual. Deixar brotar essa criança, né? Deixar brotar a Sim, criança. sim. Oh, É minha amiga, isso. te agradeço demais, Foi tão eh, bom. de você ter vindo aqui conversar, compartilhar suas experiências. E estamos juntas, e aí temos um monte de Estamos. coisa para fazer ainda no departamento, né? Temos sim. Com certeza, Nina. Muito obrigada. Obrigada a você, ao Silvio. Olha, vocês estão fazendo um trabalho lindo, viu? Muito obrigada. A gente que Tá? te agradece. Estou morrendo de saudade, Obrigada. quero te ver logo. Também. Vamos marcar, hein? Tá bom? Sim. Um beijo, querida. Um Fica bem. beijo.